O que que é a ciência de dados? Então, de forma bem resumida, a ciência de dados é a arte de gerar insight para as empresas. Então, isso é a ciência de dados. A gente se utiliza como um insumo os dados gerados para a empresa. Eduardo, dados, que dados? Cara, todos os dados que são gerados a todo momento, seja imagens, seja vídeos, seja você já passou lá no aplicativo do banco, você logou, seja os seus dados de log, seja as transações financeiras que você fez, tudo isso, tudo gera dado. Até o seu controle remoto que está ligado na televisão lá que você usa e é uma Smart TV, ela tá, cada clique que você dá ali para mudar de canal, você está gerando dado, beleza? Então, dados nada mais são do que esse fato bruto que está acontecendo agora, nesse exato momento, à medida que você tem aí uma interação entre você e algum componente, tá bom? Então, beleza, isso é a ciência de dados. O cientista de dados é o cara por trás dessa parada, é o cara que está utilizando esses dados para ajudar o tomador de decisão em grandes empresas, em empresas pequenas, a fazer com que essas decisões elas sejam analisadas, sejam colocadas em contexto e depois sejam utilizadas como input para trabalhar ali o que a gente chama de máquinas preditivas, que você também vai saber o que é, para o tomador de decisão chegar e falar bem assim, cara, olha só que interessante, então quer dizer que está acontecendo isso, então ótimo, eu já tenho agora o input, uma coisa, os dados, e esses dados estão me ajudando a tomar a seguinte decisão. Ou eu vou para o lugar A, ou eu vou para o lugar B. Então agora ele tem fatos e dados ali onde ele pode exatamente se guiar. Aí a parada é o seguinte, quando a gente está falando da ciência de dados, então, né, a gente vê que a ciência de dados ele é esse amplo espectro ali que envolve algumas grandes ciências, né, que é a própria ciência da computação, a matemática e os problemas de negócio que as empresas têm, o business. Só que quando a gente entra nesse campo do produto do trabalho de um cientista de dados, a gente começa a ouvir muita coisa, que é a inteligência artificial, o machine learning, o deep learning, né, os assistentes virtuais, né, chat GPT, estou ouvindo algumas siglas aí, Eduardo, agora estou ouvindo falar de LLM, o que significa isso, Eduardo? Me ajuda a entender essa parada toda, né, e cara, a gente vai falar sobre isso. O fato é que é o seguinte, quando a gente olha para o grande... eu vou pegar uma imagem aqui que eu coloquei no meu site, no site cienciadosdados.com, no nosso site. Eu fiz uma postagem explicando o que é a ciência de dados e por aí vai. Nessa postagem eu trouxe o seguinte quadro, né? Esse seguinte quadro, ele mostra um pouco do resumo do que é aqui essa conjunção entre ciência de dados, inteligência artificial, machine e deep learning, beleza? Então vamos lá. Quando a gente olha no grande campo de estudo, a gente vê o seguinte: a ciência de dados ela está englobando as ciências, né? A gente falou da ciência matemática agora, a gente falou da ciência da computação, e a inteligência artificial ela é um subcampo ali da ciência da computação. Né? Esse subcampo da ciência da computação, ele teve o start ali dos estudos, né? E aqui eu peço já perdão por resumir muito a história, tá bom? Porque senão a gente ia ficar até meia-noite conversando. E esse subcampo da ciência da computação, meados de 1950 ali, a galera começou a estudar formas de passar inteligência para o computador, para as máquinas, né? Então, a gente tinha ali o ser humano ele tinha visão, ele tinha audição, ele falava, ele escrevia, e a galera começou a pensar, cara, a parada é o seguinte, a gente precisa fazer a nossa ciência, né, evoluir em escala, não dá para a gente, para tudo que é atividade, colocar um ser humaninho para fazer as coisas. A gente precisa otimizar os recursos. Os recursos são escassos. Eduardo, como que a gente vai fazer isso, Eduardo? E aí a galera foi lá, começou a estudar e falou assim,
E se, né? Ó, tudo começando com e se, né? E se a gente conseguisse desenvolver ali alguma coisa para fazer o computador ajudar a gente nessa parada toda, né? E assim nasceu a inteligência artificial. Os caras começaram a falar: opa, rapaz, não é que a ideia é boa? Então, olha só, a gente vai começar a dar inteligência ali para o computador fazer isso para gente. E aí, cara, por isso que a gente fala que nasceu ali do subcampo da ciência da computação, né? A gente começou a querer ajudar o computador a ter ali algumas coisas que a gente sabia que eram características nossas, como enxergar, ouvir, falar, escrever e por aí vai, para que os computadores ajudassem a gente na tomada de decisão. Só que as coisas foram evoluindo. E aí, o que, que aconteceu, cara? A gente descobriu que dar esse tipo de poder para o computador ajuda muito a gente a acelerar as coisas. Por quê? Porque o computador não cansa, o computador não sofre. E aí, cara, o que, que acontece é o seguinte: quando a gente dá muito poder para o computador, a gente começa a fazer alguns cálculos, algumas coisas mais aceleradas. E o fato da gente fazer as coisas mais aceleradas, a gente começa a fazer mais coisas, a otimizar. Quando a gente pensa na Revolução Industrial, aí a gente não viu que, né, as máquinas começaram a acelerar ali o processo porque conseguiam colocar ali, fazer mais coisas em menos tempo, né, do que os próprios humanos faziam. Então, tudo começou desse jeito, a gente tentando fazer a escala aumentar. E aí, cara, o que, que aconteceu? As coisas evoluíram a ponto de a gente ter o machine learning como um subcampo da inteligência artificial. Então, quando a gente pensa em inteligência artificial, né, como grande campo de estudo, só de forma resumida para, tipo, eu sei que o campo de estudo, né, nem sempre quer dizer tudo, mas o campo de estudo da inteligência artificial nada mais é do que você quer dar para o computador aquilo que o ser humano faz, que é enxergar, ouvir, falar, né, decidir com base em tudo isso e escrever e por aí vai. É isso que é a inteligência artificial. Tudo bem? Beleza? Então, como grande campo de estudo, a gente está falando aqui que a inteligência artificial é exatamente essa parada.